mapa da mudança. Preste muita atenção nesse capítulo, porque ele é muito importante para que você consiga aplicar, de fato, as 12 senhas da prosperidade. Mas por que o mapa da mudança é tão importante? Porque ele vai mudar a sua forma de visualizar situações do dia a dia e começar a enxergar oportunidades nessas situações e começar a ganhar dinheiro. Preste atenção, as oportunidades já estão aparecendo para você, você só não está conseguindo visualizar essas oportunidades. E é por isso que o mapa da mudança é muito importante. Porque não adianta nada eu te entregar as 12 senhas da prosperidade sem você ter acesso ao cofre que você pode ir ali e digitar essas senhas para receber o tesouro que você sempre sonha. Portanto, o mapa da mudança vai começar a mostrar para você os tesouros existentes no seu dia a dia que você não está conseguindo visualizar. Você já deve ter escutado a seguinte frase: cada pessoa tem o seu tempo. E infelizmente isso é verdade, cada pessoa tem o seu tempo. E é por isso que jovens de 15 anos de idade estão usufruindo de uma vida milionária e vivendo tudo aquilo que você sempre sonhou. E outros, aos 65 anos de idade, estão começando a viver a vida que sempre sonhou, mas tem algumas pessoas que vão morrer sem conseguir ter acesso a tudo que desejam. Portanto, através do mapa da mudança, eu quero te mostrar as oportunidades para que você nunca mais perca dinheiro, para que você nunca mais fique sofrendo ou lamentando de forma desnecessária. E o primeiro código que eu quero te passar, e antes de te passar esses códigos, eu quero que você escreva esses códigos. Comente aqui embaixo e escreva também no seu bloco de anotações. Mas comente aqui, pois isso vai ajudar outras pessoas a conquistar a vida que elas sempre sonharam. O primeiro código é: o verdadeiro crescimento vem de dentro para fora. Escreve aí embaixo e fale em voz alta. O verdadeiro crescimento vem de dentro para fora. O verdadeiro crescimento vem de dentro para fora. E por que disso? Porque é preciso maturidade e experiência de vida para você visualizar as oportunidades e agarrá-las o mais rápido possível. Visualizar os cofres que estão aparecendo na sua vida como se fosse uma nota de 100 reais ou de 100 dólares que está no chão e você agacha para pegar o mais rápido possível e coloca no seu bolso. Portanto, o verdadeiro crescimento vem de dentro para fora. Você precisa ter maturidade para visualizar aquilo que você deseja. Ah, mas poxa, então quer dizer que vai demorar para eu conseguir ter acesso à vida que eu sempre sonhei? Não, não vai demorar. Basta você começar a mudar a sua visão, a forma como você enxerga o seu dia a dia e principalmente a forma como você enxerga os seus problemas. Agora, uma coisa eu peço para você: tenha maturidade diante das situações que estão surgindo na sua vida. Uma vez que você puxar para si a responsabilidade e ter maturidade de observar aquelas situações como um homem adulto ou uma mulher adulta, como uma pessoa que usa a inteligência e a sagacidade de ver naquelas situações indesejadas, muitas vezes, oportunidades. Agora escreve o segundo código aí, comenta aqui embaixo, não deixa de fazer isso, pois isso vai te ajudar a absorver esse conteúdo. Eu cresço à medida que eu aprendo. Eu cresço à medida que eu aprendo. Preste atenção nisso, porque quando você cresce, quando você aprende de fato, aprender de fato, não é só ler ou só assistir, não. Quando você aprende de fato, você acaba crescendo. E é esse crescimento, é esse aprendizado que vai te levar à vida que você sempre sonha. Muitas pessoas querem resultados rápidos, mas a construção de uma rede forte de network de amigos, uma rede forte de colegas milionários e conhecer o grande amor da sua vida, muitas vezes pode levar tempo, mas isso depende da sua maturidade, da sua sagacidade de olhar as coisas que estão acontecendo ao seu redor de uma forma diferente. Comenta esse outro código aqui embaixo. Eu enxergo as oportunidades de uma forma diferente. Escreve aí no seu bloco de notas, pois é isso que vai fazer você especial no meio da multidão.
Uma pessoa é milionária não é por acaso, ela não é riquinha por acaso, a maioria, tá? Não nasceu em berço rico. Todos eles passaram por um processo de crescimento que os tornaram milionários. Então você só tem acesso àquilo que você se tornou para poder ter acesso. E é isso que eu estou fazendo com você nesse momento, te passando esses códigos, tá? Então eu cresço à medida que eu aprendo. Escreve aí, eu cresço à medida que eu aprendo. O mapa da mudança é especial porque muita gente joga na Mega Sena todos os dias. Todos os dias elas querem ter acesso a milhões de reais sem nunca ter se preparado para conquistar aquele prêmio. E é muito mais fácil você ficar milionário com o mapa da mudança e as senhas da prosperidade do que jogando na Mega Sena. Por quê? Porque isso vai te mudar de dentro para fora. É isso que vai mudar dentro de você. Você vai sentir esse aprendizado e vai começar a aplicar esse aprendizado. E assim você se tornará um milionário. Você não vai ficar milionário, você vai se tornar um. Por diversas vezes eu joguei também na Mega Sena, mas infelizmente nunca ganhei. O mais próximo que eu cheguei foi de um prêmio ali de R$500. Mas o que de fato mudou a minha vida foi o mapa da mudança e eu comecei a enxergar os cofres. Para poder exemplificar para você o mapa da mudança, começando de fato esse capítulo, eu acho que você já entendeu a importância desse capítulo, eu quero te contar um pouco da minha vida pessoal. E lembrando que tanto o capítulo anterior, onde eu falei das minhas conquistas com o network, eu quero te falar agora que esse capítulo não é um exibicionismo, mas sim uma forma de exemplificar como você pode enxergar as oportunidades aí na sua vida através do mapa da mudança, tá bom? E começando agora, eu quero contar para você como que foi a história do programa Agora Vai. Ok? O programa Agora Vai, como eu te disse no capítulo anterior, foi um programa de TV que falava de casamentos, que ficou por 7 anos aí no ar em uma afiliada da TV Cultura. E que eu consegui montar esse programa apenas com o uso do network, sem a necessidade de um investimento alto inicial. Ou seja, o que eu fiz? Eu usei o network como se fosse o investimento inicial, o aporte financeiro necessário para iniciar um programa. Então, em vez de pôr dinheiro, eu coloquei network. E é isso que eu quero que você faça na sua vida. Mas para você fazer isso na sua vida com as 12 senhas da prosperidade, você precisa mudar o seu mindset, mudar a sua forma de enxergar as situações que estão acontecendo aí na sua vida. O que acontecia na minha vida pessoal? Então imagine que isso aqui é um iceberg, tá ok? Igual a gente já viu aí diversas mentorias utilizando o iceberg, onde mostra aqui tá as ondas do mar, a ponta do iceberg e embaixo está a estrutura, o peso maior do iceberg. E foi isso que aconteceu na minha vida e provavelmente vai acontecer na sua vida também, uma vez que você começar a visualizar as situações que estão acontecendo com você de uma maneira bem distinta. O programa Agora Vai, ele surgiu por volta de 2010 na minha vida. O que acontecia na minha vida pessoal quando eu montei o programa Agora Vai? Eu já estava trabalhando na emissora de TV, na TV Pós, como jornalista, mas eu queria uma oportunidade como apresentador. Eu queria muito ser apresentador. E se eu tivesse que esperar a TV me convidar para ser apresentador, isso poderia demorar alguns anos e eu tinha pressa. E aí que veio a grande sacada. Por que em vez de eu esperar a TV criar um programa e me chamar para ser apresentador, em vez de eu ficar nessa situação passiva, eu começar a ser mais ativo e eu criar um programa para que eu seja o apresentador desse programa. Foi aí que veio a ideia de criar um programa de TV. Associado a essa dor pessoal que eu tinha, esse sonho que eu tinha de ser um apresentador de programa de TV e não queria esperar tanto tempo para que isso acontecesse, eu tinha também uma outra dor pessoal. Eu estava namorando uma moça, fazia mais de 7 anos de namoro, e eu queria casar, né? Então ela tinha essa vontade, eu tinha essa vontade, a gente queria casar, mas casar com todas as pompas. E como eu já te contei anteriormente, a gente vem de uma infância pobre,
uma infância simples, eu tinha acabado de formar, estava sem dinheiro, recém-formado, começando a minha carreira na TV, e fazer um casamento, quem já casou aqui sabe o custo que é. A decoração da igreja, os músicos da igreja, o vestido da noiva, a roupa do noivo, a decoração do salão de festa, o buffet, a banda que vai tocar, né? Tem o dia da noiva, o dia do noivo, enfim, tudo isso é muito caro. Mas eu queria casar e também não tinha dinheiro. Quais eram as opções? Então tá aqui, te passei agora as minhas 2 dores pessoais, tá? Antes de eu criar o programa. Tá vendo que eu estou te contando o que estava acontecendo na minha vida, e é isso que o cofre da mudança faz. Você vai visualizar os problemas que estão acontecendo agora na sua vida, tá? Eu estou falando da minha, mas eu quero que você imagine os seus problemas nesse momento para que você consiga entender um pouco sobre o mapa da mudança. Aqui eu tinha 2 opções. Queria casar, não tinha dinheiro. Podia sentar e chorar. Podia falar para ela, poxa, não tem dinheiro, né? Vamos casar de qualquer jeito. Vamos só fazer o registro civil e tá tudo bem, tá tudo certo. E morre esse sonho. Deixa esse sonho ir embora. Isso aí é pra gente rica, é pra gente que tem condição financeira. Larga a mão desse sonho. Não, em vez de eu fazer isso, eu falei, caramba, eu também consigo. Eu consigo realizar o casamento dos sonhos. E aí eu sentei e comecei a elaborar um programa de casamentos, que foi o Agora Vai. Tinha a opção de sentar e chorar, tinha a opção de desistir do meu sonho, tinha a opção de não viver aquilo que eu queria viver. E não, eu fui e analisei o problema. Então, essa vontade de casar me fez criar o programa Agora Vai. O programa Agora Vai me rendeu mais de 700 mil reais, com um investimento muito baixo. Mas veja que ele foi criado através de 2 dores pessoais, 2 situações pesadas que poderiam me jogar para baixo. Em vez de eu deixar essas situações me jogar para baixo, eu fui ali e de forma criativa e olhando para as situações de uma forma diferente, eu criei algo novo, eu criei um programa de TV. O programa Agora Vai, através desse dinheiro que ele me rendeu, ele me proporcionou uma casa própria, um bom carro e também uma vida de artista, realizando um casamento onde tudo, da pétala de flor que foi jogada para a noiva passar, até o carro que levou a noiva, a banda, tudo de forma patrocinada através de uma cobertura no programa de TV, mostrando o meu casamento e mostrando os patrocinadores desse casamento. E também me proporcionou algumas regalias, como casar e separar de maneira rápida. Eu até brincava na época dizendo que vida de artista era assim, casamento não dura muito. E foi aí que eu separei após 8 meses de casado. Separando após 8 meses de casado, e isso não foi um problema na minha vida, o problema foi sim ter namorado durante 7 anos, ficado casado mais 8 meses e ter separado tendo uma casa própria, um bom carro, sendo conhecido na cidade através do programa e através do jornalismo. E essa combinação foi uma combinação estrondosa. Eu era muito novo na época. E aí comecei a viver uma vida de playboy. Baladas, bares, vivendo tudo que eu queria naquele momento, coisas que eu não tinha tido oportunidade, viagens, festas fora da cidade. E isso foi uma combinação explosiva que resultou no encontro de uma moça. E quando eu encontrei essa moça, não conhecendo ela muito bem, ela acabou engravidando. E ao engravidar, eu recebi a notícia de maneira positiva. Mas nesse momento que eu recebi a notícia da gravidez, morreu a vida de playboy e renasceu em mim a vontade de ser pai. Por que renasceu em mim a vontade de ser pai? Porque eu sempre quis ser pai, desde criancinha. Eu sonhava em poder acompanhar o meu filho da gravidez até quando eu vivesse. E aí, ao renascer essa vontade de ser pai, eu fui conhecer um pouco melhor essa moça que eu não conhecia direito. E conhecendo melhor essa moça, eu recebi a triste notícia de que ela tinha feito radioterapia por um período. E quem faz radioterapia, não sei se você sabe, não pode engravidar durante 2 anos. E fazia pouquíssimo tempo, fazia cerca de 1 ano e meio, que ela tinha passado por esse procedimento superando um câncer. E quando eu recebi essa notícia,
eu fiquei assustado e nós fomos consultar os médicos. E quando nós fomos consultar os médicos, 2 deles disseram para tirar a criança, tirar o bebê. E essa dor gerou uma angústia muito grande dentro de mim. Dentro disso, ainda tinha a situação que o programa de TV ia bem, porém, a direção da emissora de TV estava começando a cobrar preços cada vez mais altos. E eu gastando uma fortuna com médicos consultando para saber se essa gravidez poderia continuar ou não. E aí, um terceiro médico, meu grande amigo Nímio, quero mandar um abraço aqui para o Nímio, que salvou a minha vida e a do meu filho, falou, não, pode continuar essa gravidez, normalmente não tem problema. Continuamos a gravidez, meu filho nasceu em 2014, bem, saudável, feliz da vida, e eu sou muito grato a isso, porque ele também me salvou. Mas, veja que nessa história eu tinha uma mulher grávida que eu não conhecia, que tinha passado por um processo de câncer. E essa mulher grávida não tinha plano de saúde. Então eu gastei uma verdadeira fortuna, tanto com as consultas para o bebê, como com as consultas nos oncologistas, para saber se podia ou não continuar essa gravidez. E foi nesse desespero, com notícias ruins vindo para todos os lados, né? Então eu tinha aqui um bebê que talvez não poderia nascer tão saudável assim, uma gravidez que poderia não continuar e eu não era muito a favor disso, e ainda tinha a TV cobrando preços cada vez mais caros. Num dia de desespero eu sentei em casa e resolvi assistir Sessão da Tarde, e foi aí que veio a sacada de criar a revista Clínica. Olha só como a minha vida pessoal estava extremamente conturbada. Pós-divórcio, estava curtindo uma vida de solteiro que eu nunca tinha vivido, aparece uma mulher grávida, essa mulher grávida era doente, o bebê poderia não nascer saudável, ela não tinha plano de saúde e eu estava arcando com todas essas despesas. Por quê? Porque embora eu tinha uma boa renda, como todo bom brasileiro, eu gastava tudo que eu ganhava. E eu tinha muito mais motivação para entrar numa depressão, sentar e chorar, do que produzir algo novo. Mas veio uma força muito grande. E a minha maneira de visualizar os problemas do dia a dia era diferente dos demais. Foi aí que eu criei a revista Clínica. Ou seja, eu tinha um problema de saúde, eu criei uma revista de saúde. Eu tinha um problema que eu queria casar e queria ser apresentador, eu criei um programa de TV. É como se quem for picado por uma cobra, cria um antídoto com o próprio veneno da cobra. Tá vendo? Então anota esse outro código que está aí. A solução do meu problema está no próprio problema. Anota esse código, escreve aqui embaixo, anota no seu caderno de anotações. A solução do meu problema está no próprio problema. E é por isso que as coisas começaram a casar. Então aqui, imagine que esse cenário é um cenário extremamente negativo, de muita dor. Mas, através dessa dor, que eu fui criando soluções. E, através da revista Clínica, eu não só consegui pagar as consultas com os médicos, pagar o parto do meu filho, como também eu consegui faturar 4 milhões. Olha só. E eu mudei completamente a minha vida. Porque nessa vida aqui estava bom. Mas o problema que eu tinha era muito pequeno. Quanto maior fosse o problema, maior era o meu lucro. Eu conseguia reverter essas situações. Vamos lá para o próximo. Vem aqui um curso que chama Gestão Ouro. O que acontecia na minha vida naquele momento? Eu te contei que eu conheci uma garota durante o período que eu estava solteiro e eu não conhecia muito bem, mas eu decidi casar. Eu decidi casar porque o meu sonho era ser pai. Mas, com o passar dos anos, eu percebi que aquela moça não tinha nada a ver comigo. Nós não tínhamos compatibilidade nenhuma, nem cultural, religiosa, política, enfim, nenhuma. E com isso, eu comecei a criar uma espécie de fuga. Eu estava fugindo dos meus problemas, trabalhando demais. Então eu tinha a revista Clínica, o programa de TV, eu era apresentador e âncora do jornal televisivo, era também repórter, tinha a assessoria da Prefeitura Municipal em minhas mãos, a assessoria de um hospital aqui da cidade e a assessoria de uma outra construtora. Eu estava trabalhando praticamente 24 horas por dia. O dinheiro ia bem, mas a vida amorosa não. E aí,
eu parei para analisar e vi que dois propósitos da minha vida não estavam sendo cumpridos. Uma, eu queria ser pai e estar presente na vida do meu filho, e isso não estava acontecendo. Por quê? Porque eu estava fugindo de casa porque a incompatibilidade era muito grande. Outra situação, a casa que eu sempre sonhei, que eu construí através do programa, parte dela, também eu não estava conseguindo aproveitar aquela casa. Por quê? Porque eu não conseguia conviver com a mãe do meu menino. Então eu decidi separar. E decidindo separar, eu passei a analisar por que minha vida profissional dava tão certo, mas a vida amorosa não. E aí eu resolvi aplicar o network da vida profissional para encontrar a pessoa certa para mim. E pum, deu certo. Eu conheci uma pessoa, uma dentista, através de contatos de network com a revista Clínica, e essa dentista me encantou, quase que de imediato. Só que, quando eu encontrei essa pessoa, eu fiquei abismado com tanto talento que ela tinha. Ela tinha todas as conexões, todos os itens que eu tinha listado para a minha futura esposa. Era uma pessoa que morava sozinha, tinha a sua profissão já bem fundamentada, era independente e era uma pessoa que transmitia paz. Eu procurava alguém que me desse paz, porque a minha vida profissional sempre foi muito agitada e a minha vida pessoal sempre foi muito conturbada. Mas o que me salvou sempre foi olhar de uma maneira diferente para as situações. E aí eu apliquei as senhas da prosperidade na vida amorosa, conhecendo a doutora Thais. E aí, como que foi esse encontro? Eu admirava tanto essa pessoa, por ela ter todas as características que eu queria, e eu ficava com medo de me aproximar dela. E isso gerou uma admiração, né? E agora eu quero te passar o segundo código, anote aí. A admiração gera abismo. Anote esse código. A admiração gera um abismo. Portanto, esse código ele é muito importante, porque isso pode te afastar do seu objetivo, pode te afastar da pessoa que você sonha, pode te afastar da oportunidade que você deseja ter na sua vida. Veja bem, eu estava de frente com a pessoa que eu sempre quis na minha vida, que tinha todas as características que eu queria para a minha vida amorosa, no entanto, eu ficava admirando tanto por ela ter tudo que eu sempre quis para a minha vida pessoal, que isso criava um abismo muito grande. Eu me minimizava diante dela e colocava ela num pedestal muito grande. E quando esse abismo é criado, se você continuar admirando demais, você vai jogar ainda jacaré, crocodilo, um monte de coisa ali dentro e nunca você vai ter acesso à pessoa que você sonha. Foi aí que eu vi que eu tinha que parar um pouquinho, respirar e percebi que o abismo da admiração era um perigo e iria me afastar da pessoa que eu sempre sonhava. Como eu era a pessoa do network, falei, caramba, como que eu faço no mundo dos negócios para poder conquistar pessoas? Vou usar isso com ela. Primeiro, eu comecei a me valorizar. Eu olhei para a minha trajetória, para tudo que eu tinha criado, para tudo que eu tinha passado e comecei a me valorizar. Então anota esse código aí. Olhe para o seu passado com orgulho, independente de como seja o seu passado. Eu me orgulho do meu passado. Escreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Eu me orgulho do meu passado, independente do que seja. Por quê? Porque é através do seu passado que você vai ter base para se sentir seguro e chegar no próximo patamar. Não, você não consegue pular degrau. Você tem que estar firme nesse degrau para seguir adiante. E à medida que eu comecei a me orgulhar, a orgulhar de tudo que eu tinha feito, eu comecei a ver a doutora Thais de uma maneira diferente. E esse abismo foi diminuindo. Foi aí que eu comecei a criar oportunidades. Inventei uma dor de dente e fui ao encontro dela. Anota esse código. Anota esse código. Crie situações para se encontrar com quem você deseja. Eu crio situações para me encontrar com quem eu desejo. Comenta aqui embaixo. Esse é outro código. Eu crio situações para me encontrar com quem eu sempre desejo. Por quê? Porque no mundo do network eu sempre andava com dois ingressos para tudo. Para convidar outras pessoas a irem comigo, pessoas que eu gostaria de me conectar, como se fosse algo casual. Falando, caramba, eu tenho 2 ingressos para esse evento, vamos comigo? E com a doutora Thais eu fui fazer isso na vida amorosa. O que eu fiz? Eu tinha 2 ingressos para o Rock in Rio, eu sempre ando com 2 ingressos. Tinha 2 ingressos para o Rock in Rio e falei, olha, eu tenho 2 ingressos para o Rock in Rio, você quer ir comigo? E adivinha o que aconteceu? Ela negou.
Infelizmente eu tomei um toco. E quando ela negou, eu falei, caramba, essa moça realmente não quer nada comigo. Porque negou o inegável. Quem que nega um ingresso para o Rock in Rio com tudo pago? Caramba. Mas, ao mesmo tempo que ela falou não para o Rock in Rio, ela me deu uma outra senha. Me chama para jantar primeiro. Chamei ela para jantar e ela aceitou, né? De fato, eu fui com muita sede ao pote. Então, cuidado, muitas vezes, com o convite que você faz. Se o convite for muito estrondoso, como ir para o Rock in Rio, enfim, for de um grau de importância muito grande, corre o risco de você assustar a pessoa e a pessoa recuar. E aí eu chamei ela para jantar, e nesse jantar a conversa fluiu, foi super agradável, no entanto eu estava afobado. Cuidado, anota esse outro código. Afobação afasta do seu objetivo. Afobação te afasta do seu objetivo. Escreve aqui embaixo. Eu estava afobado e chamei ela para ir para minha casa. Mas, particularmente, eu estava solteiro. E sempre que eu convidava alguma garota para ir para minha casa, sempre dava certo, a casa chamava a atenção. Ao convidá-la para ir para minha casa, ela aceitou, foi lá e eu tentei o primeiro beijo. No entanto, ela esquivou de mim e eu tomei um toco. E mais uma vez na minha cabeça, caramba, ela não está afim de mim mesmo. Peguei, deixei ela na casa dela, voltei para a minha, super triste, falei, caramba, ela não está na minha. No dia seguinte eu acordei com uma mensagem maravilhosa agradecendo a noite, e ela falou, ai, que delícia de noite, e eu falei, caramba, ela está na minha. E mais uma vez eu chamei ela para sair e ela negou. E aí eu falei, não está na minha. Enfim, nessa história de estar na minha, não está na minha, foi uma semana até que num domingo ela realmente se entregou e a gente construiu uma linda família juntos, e dessa família nasceu a pequena Bela, que também foi utilizando técnicas de persuasão e network, porque a Thaís não queria ser mãe. Mas eu consegui, através de saber vender o meu sonho, persuadi-la a ter essa filha maravilhosa que hoje é a paixão das nossas vidas. Tá bom? Então percebe que eu utilizei network também para a vida amorosa? Então nesse capítulo do mapa da prosperidade, do mapa da mudança, eu quero te mostrar que é possível você utilizar a senha para conquistar também uma vida amorosa. E lembre-se, lembra que eu casei 2 vezes e que por isso eu poderia também estar no chão, jogado, lamentando, falando que casamento nunca mais, assim como muita gente faz. Mas na realidade a gente foi feito para conectar com pessoas, a gente foi feito para andar junto com alguém, e viver sozinho às vezes é uma vida muito triste. Através do casamento, eu percebi que a Thaís morava sozinha num apartamento de 3 quartos e ela ocupava os 3 guarda-roupas. Ela tinha inúmeros sapatos e muitas roupas. E a minha casa, que tinha 200 metros quadrados, ia ficar pequena para comportar tudo aquilo que ela tinha. Foi aí que eu decidi ampliar a minha casa. E ao ampliar a minha casa, você já sabe, construção é um gasto absurdo, tá? E através desses gastos eu me vi novamente desesperado por dinheiro. E olhando nos meus projetos, nas minhas gavetas, eu vi um projeto de 2017, que chamava Secretária Ouro. Esse projeto de 2017 era um projeto que eu nunca coloquei em prática, muito bem fundamentado, mas eu nunca coloquei em prática. E aí eu comecei a vender. Então aqui, ó, olha a dor. Sem dinheiro para reformar a casa. Eu coloquei em prática um projeto antigo, que era o projeto Secretária Ouro. Olha só, eu estava passando apuro financeiro e o Secretária Ouro me rendeu 50 mil reais. É como se você tivesse aí apertado, tendo na gaveta um projeto que vai te trazer 50 mil reais, mas você não coloca em prática. Precisa de uma dor para que você consiga se erguer e ir adiante. Crie então o Gestão Ouro. Depois desse curso de Secretária Ouro, onde eu treinei as secretárias dos médicos, aquele colega meu que eu conto no início desse curso começou a sofrer de depressão, sofrer de amor, já não via alegria no trabalho dele e estava indo para o buraco. Eu só tinha 2 opções, ou deixava ele lá, me afastava um pouquinho, ou eu ia para o buraco juntamente com ele. Não tinha jeito. Eu passava horas explicando para ele, mas eu não conseguia salvar ele dessa situação. E aí eu deixei esse amigo de lado. Deixando esse amigo de lado, eu tive que encontrar outras pessoas para tocar os meus projetos, pois ele trabalhava para mim nesses projetos. E aí eu criei uma agência de publicidade que iria administrar tanto os cursos, como a revista, como o programa Agora Vai. E criei a agência Publisher. Qual eram as dores para poder criar a agência? Eu estava passando por uma situação de extremo apuro com esse amigo, não tinha mais o que fazer e eu precisava desvincular completamente
de laços afetivos e criar algo de maneira profissional e não algo apenas pela amizade, para melhorar a qualidade do meu serviço e criando a agência Publisher através dessa dor. Então a agência Publisher surgiu dessa dor de perder um amigo, mas também me trouxe bons frutos, bons lucros, porque eu sanava um principal problema dos médicos que estavam insatisfeitos com as agências que realizavam as redes sociais deles. Então eu trouxe esses clientes também para mais um novo produto. Além disso, eu consegui colocar a agência para trazer gerenciamento e produção dos meus outros produtos sem que eu tivesse um custo elevado. Bom, e para concluir, o mapa da mudança, que é um capítulo extenso, extremamente importante, eu contei um pouco da minha vida pessoal, mas eu quero que você comece agora a fazer um exercício de visualizar os problemas da sua vida. Eu contei para você o que eu estava passando nesses momentos na minha vida pessoal para poder criar tudo isso daqui, que me trouxe não só resolução dos meus problemas pessoais, mas também lucros e me trouxe a construção de um patrimônio, que é o patrimônio que eu tenho hoje. Portanto, eu convido você a olhar para os seus problemas com uma visão diferente. É esse o propósito do mapa da mudança. Tudo que acontece de indesejado com você, você vai começar agora, a partir desse momento, a olhar com uma ótica diferente, com uma visão diferente. Aquilo que é um problema hoje pode ser uma solução, não só para o seu problema imediato, mas também para a sua vida financeira e a sua vida amorosa. E para concluir, eu quero dizer para você que nós, todos nós que estamos aqui nessa vida, somos feitos de dor. Mas, mais do que a dor, nós somos feitos do que nós fazemos com essa dor. Portanto, comece a entregar amor a essa dor. Porque quem está ferido, quem está machucado, precisa de cuidado, precisa de carinho, em resumo, precisa de amor. E tudo isso que eu fiz aqui foi feito com muito amor. Parece balela, mas não foi construído apenas com o intuito de trazer retorno financeiro. Eu desprendi de muita energia, de muito carinho, de muito amor, de muito cuidado em cada um desses projetos. Agora, para concluir esse capítulo, eu convido você, entregue amor à sua dor. Escreva, comenta aqui embaixo, escreva no seu caderno. Eu entrego amor à minha dor. Eu entrego amor à minha dor. Toda vez que você sofrer, toda vez que você passar por uma situação desagradável, você vai lembrar dessa frase. Eu entrego amor à minha dor. Porque você vai começar a olhar para os seus problemas com uma nova ótica e os seus problemas vão começar a virar cofres com um tesouro que vai ser capaz de mudar a sua vida. Portanto, para de ser uma criança que quando sofre fica acuada no canto do quarto, chorando, reclamando daquela situação. Para de ser um adolescente rebelde que se revolta e quebra tudo e piora a situação em que estava. Você não precisa de ninguém mais para dar a mão para você para atravessar a rua. Comece a enxergar os seus problemas como uma oportunidade. Mude a forma que você está visualizando as situações. Preste atenção. Para de ser um animal agressivo. Tem gente que quando está com dor, quando está sofrendo, se torna agressiva e morde as outras pessoas, xinga as outras pessoas, desconta as frustrações nos outros, mas não! O segredo não é esse. O segredo é entregar amor à sua dor. O segredo é compartilhar com outras pessoas o seu problema a fim de encontrar a solução. Tem gente que se cala diante de um grande problema, mas quando você consegue desabafar, consegue falar sobre o que está passando aí no seu coração, você automaticamente começa a visualizar a situação que você está passando. Muitas vezes a pessoa não tem um conselho adequado para te dar naquele momento, mas o fato de você externar, o fato de você falar o que está acontecendo com você, vai te ajudar a ouvir o seu próprio coração. E quando você ouve o seu próprio coração, você começa a visualizar aquele problema de uma maneira diferente. Então, dica fundamental, comece a escrever o seu problema. Tá com dor, tá com um problema, tá com uma situação difícil? Escreva.
Escreva e leia todos os dias aquela situação desagradável que você está passando, até enxergar a solução do seu problema no seu problema. É como se fosse o veneno da cobra, onde o antídoto está no próprio veneno. Você começa a ver a solução ali mesmo. E começam a pipocar cofres na sua frente. Oportunidades inúmeras. Em todas essas situações que eu estou te falando aqui, que eu listei para você, eu poderia sentar e chorar. Muitas pessoas poderiam tomar atitudes horrorosas. Mas não. Eu olhei com criatividade e como um adulto, racional, colocando o problema no seu devido lugar. Você lembra do abismo da admiração? Que ele coloca você distante do seu objetivo? A mesma coisa acontece com o problema. Se você dá importância demais para o problema que você está passando, você acaba se afundando nele. Então, reduza o tamanho do problema e aprenda a valorizar a sua força. Porque assim você vai ver o problema de uma maneira diferente. Toda vez que você passar por um problema, começa a colocar assim, eu tô pequeno, eu preciso pensar grande. Eu preciso começar a pensar grande. Eu não posso ser pequeno diante dessa situação. E quando você pensa grande e quando você começa a agir, você vê que o problema vai te dar lucro. Que o problema não é um problema, o problema é uma bênção na sua vida. Você começa a olhar as coisas de uma maneira diferente. E é isso que eu quero que você receba e reprograme o seu cérebro nesse capítulo. Entenda que o seu problema é a solução da sua vida. Entenda isso.